Olá, muito boa tarde a todos, muito boa tarde a todas. Bem-vindos a mais essa transmissão especial aqui da TV Estadão, em parceria com a Deloitte. Hoje, nesta tarde, nós vamos detalhar mais temas presentes na pesquisa Agenda 2024, que foi feita pela Deloitte, divulgada recentemente. Inclusive, já fizemos uma live aqui falando de alguns aspectos, mas hoje, com as nossas convidadas, nós vamos avançar um pouquinho mais no tema das percepções do empresariado brasileiro, as preocupações, projetos, jornadas, dentro de dois assuntos principais: responsabilidade ambiental e também transição energética. Uma das principais preocupações, inclusive, que estão presentes nos ambientes de negócio hoje entre as companhias aqui do Brasil. Temas novos que chamam a atenção de gestores, de fornecedores, de clientes, do mercado também, e sem dúvida para os quais as organizações devem ter e traçar políticas muito bem definidas, jornadas também muito bem estruturadas. A agenda é o mais abrangente estudo feito aqui no Brasil sobre iniciativas e também expectativas das organizações. Ouviu 411 empresas que juntas representam 19% aproximadamente do PIB do país. Então apresento para vocês as nossas convidadas, que conosco vão compartilhar insights, visões trazidos por esse estudo. A Maria Emília Pérez, que é líder das ofertas integradas da Deloitte Brasil para clima, sustentabilidade e equidade, e também a Patrícia Murici, que é a sócia líder de Energy Resources Industrials da Deloitte. Boa tarde para vocês duas. Vou começar aqui com a Maria Emília. Maria Emília, o estudo que mostra, a agenda, mostra que as organizações em geral vêm se preocupando, e não poderia deixar de ser diferente, né, com a adoção de boas práticas e responsabilidade ambiental aos negócios, né, nos negócios. 71% das empresas o fazem. Analisando esse cenário, quais foram os principais avanços que essa pesquisa mostrou, mas, ao mesmo tempo, queria ouvir tua opinião sobre se existe ainda bastante espaço para avançar, ampliar ainda mais essas iniciativas. Boa tarde novamente, bem-vinda, Maria Emília. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Patrícia. Prazer imenso estar aqui com vocês, falando um pouco da nossa Agenda 2024. Sem sombra de dúvida, a gente viu, e a pesquisa mostra, que as organizações elas estão cada vez mais eficientes e mais conscientes, na verdade, da responsabilidade ambiental e da necessidade desse olhar mais cauteloso e com mais carinho para os tópicos dessa agenda, né? Sem sombra de dúvidas, a gente vê um avanço, uma evolução na adoção dessas políticas de redução das emissões. Então, vai além da consciência, ela parte para uma adoção efetiva dessas políticas de redução, numa busca muito forte pela eficiência energética, né? Isso é muito bacana da gente ver, porque a gente passa de tópicos somente de conscientização, mas para tópicos que vão efetivar a transição energética, né? Além disso, a gente vem discutindo e tem feito pesquisas e testes pilotos muito focados à utilização de recursos mais renováveis nas indústrias. E a gente vê isso refletido efetivamente na agenda e na prioridade desses executivos. Adicionalmente, acho que vale um ponto que vale ressaltar, a gente vê que esses programas de sustentabilidade que as empresas conduzem, eles estão indo além da discussão regulatória e de conscientização, mas eles vão efetivamente em como eles podem agregar essa transição energética, ela pode agregar para a competitividade do seu negócio e também para a reputação, né? Qual que é a reputação desse setor e dessa marca no mercado. Você perguntou também com relação a quanto que a gente ainda tem de oportunidade. O espaço ele é gigantesco, até porque a gente vê que ainda estamos distante das nossas metas de sustentabilidade do Brasil, das empresas e do mundo. Isso não é uma pauta só das empresas, não é uma pauta só Brasil, mas ela é uma pauta mundial. E a gente vê as oportunidades muito grandes de efetivação de toda essa estratégia e de práticas com um olhar na cadeia daquele setor, né? Então, na cadeia de valor, isso a gente precisa evoluir. As discussões elas ainda estão muito dentro das empresas, dentro do seu setor, dentro da sua indústria, mas essa visão integrada de cadeia ela é importante. E aí vai para o segundo ponto, que ainda é muito importante, que a gente precisa evoluir, que é com relação ao engajamento de outros stakeholders nessa agenda, né? Então, ampliar um pouco desse olhar da indústria,
daquela empresa, com um olhar mais amplo da cadeia de valor e dos stakeholders que se relacionam com essa cadeia. E o bacana da gente ver que a gente vê isso na prática e vê isso efetivamente refletido na agenda dos executivos. É uma prática e são preocupações de mercado, né, Maria Emília? Não é só, isso está extrapolando o nível de uma indústria, o nível local e permeando toda a cadeia aí de negócio. Isso aqui é interessante, né? A gente vê isso de forma muito clara na agenda 2024. Agora, passando a palavra aqui para a Patrícia. Patrícia, a gente tem a busca por matrizes energéticas novas, isso faz parte de todo esse processo, que de acordo com a pesquisa também vem ganhando as mesas de negócios das organizações, mas isso está acontecendo de uma forma ainda no começo, meio inicial, né? Queria ouvir de você, Patrícia, na sua visão, quais são os principais entraves, dificuldades que as organizações ainda vivem em relação a isso, como superar tudo isso. E tem um número aqui que chama muita atenção, que 45% das organizações informaram na pesquisa que não pretende fazer agora essa transição energética, ao menos não agora, imediatamente, nesse momento. É um número ainda alto? Existe algum atraso aí? O que dá para onde vamos seguir aí, Patrícia? Bem-vinda, boa tarde. Obrigada, Daniel. E boa tarde a todos e a todas. Eu acho que os entraves são vários, né? Então, chega desde a falta de infraestrutura, né? Infraestrutura adequada para poder fazer esses investimentos. Os custos iniciais também para essa transição são bem consideráveis, né? E tem uma complexidade regulatória também de políticas públicas que a gente precisa endereçar. Então, assim, se eu tenho hoje uma planta, por exemplo, só para dar um exemplo, né? Se eu tenho hoje uma planta funcionando a carvão, é um investimento significativo mudar essa planta para uma outra fonte de energia. Então, até por isso o mercado está discutindo tanto essas soluções de combustíveis que a gente chama de drop-in, né? Quer dizer, são combustíveis, são biocombustíveis que você pode colocar na mesma planta, no mesmo equipamento, no mesmo motor que você já tem, sem necessidade de adaptação. Então, isso geraria uma escalabilidade muito grande para qualquer que seja a solução. E você consegue fazer isso de uma forma rápida, fácil e com investimento muito menor do que você faria caso você precisasse alterar todos os seus equipamentos, alterar uma planta para receber uma nova fonte de energia. A gente percebe, eu sei que você falou dos 45%, né? A gente percebe que muitas organizações ainda estão avaliando quais são os benefícios econômicos dessa transição, né? Como fazer isso. E são muitas tecnologias que estão no mercado, eu acho que isso confunde muitas empresas. E tem uma quantidade enorme de caminhos diferentes que estão sendo desenhados, né? Então, as organizações têm um pouco de dificuldade, às vezes, de definir qual vai ser a solução, em que eu vou realmente investir. Os investimentos são pesados, então em que eu realmente vou investir? Então, acho que esse número de 45% é com certeza um número alto, a gente não esperava isso, né? A gente esperava que as empresas estivessem mais próximas de adotar esse próximo passo. É preocupante, sim, mas eu acho que também reflete um pouco da necessidade de uma orquestração governamental em relação a qual vai ser a fonte, qual vai ser a solução. Porque esses são desafios que eles passam por uma questão de política pública, eles passam por questões de marco regulatório, passam por uma questão de incentivos fiscais, e isso, quando está muito nebuloso, fica complicado realmente para as empresas começarem a adotarem e aportarem um capital numa determinada tecnologia, né? Então, definir esse investimento com uma clareza, hoje, é bem complicado, até porque essa solução não pode ser setor a setor, e aí que eu acho que entra o governo, né? Não pode ser uma solução setor a setor, ela tem que olhar o todo do país e do planeta para a gente ter uma solução que realmente faça sentido. Então, acho que cabe aí a gente mostrar o caminho, né? E que seja bom realmente para o planeta como um todo. Mas eu acho que esse número de 45% ainda são pessoas que estão pagando para ver, são empresas que estão pagando para ver e vão esperar um pouquinho mais essas tecnologias evoluírem para entender aonde realmente fica o custo-benefício e qual vai ser a solução que vai ser amplamente adotada pelo mercado. Perfeito. Dá para esperar um pouquinho, mas não muito mais, não é mesmo, Patrícia? Não, na verdade, já teria que ter feito, mas... Pois é. E só complementando a Patrícia, Daniel, Sim. indo nessa linha, né, para a gente trocar aqui um pouquinho, é super interessante o olhar da empresa sobre reduzir o risco e esperar ver o que vai emplacar, vamos dizer assim. E tem o outro olhar do risco do não fazer, do custo do não fazer e do risco do não fazer. Quem partir na frente, quem tiver menos avesso a um risco controlado, obviamente, vai estar um passo na frente com relação à competitividade também.
né? Então, esse vai ser o diferencial, e aí balancear o risco é o grande desafio dos executivos. Perfeito. Agora, Maria Emília, continuando contigo, a Patrícia trouxe essa questão super interessante, que acho que é um ponto fundamental aqui, são as tecnologias. Tem muitas aí no mercado, surgem novas também, né? A empresa, inclusive, pode adotar ali soluções híbridas, por que não, em parte da sua cadeia, em algum lugar, em outro lugar, outra solução, etc. Tem muita oferta, tem muita empresa trazendo isso também, apresentando isso para o mercado, né? Adoção de tecnologia, e tecnologia bem afinada aí com o propósito do que a corporação, o que a empresa quer, é a melhor resposta nesse momento. O que você pensa a respeito disso? Quer dizer, diante dessa multiplicidade de ofertas e soluções, há que se ter esse cuidado de um profissional, por exemplo, de uma equipe estudando especificamente tecnologia, enfim, como envolver a empresa também nessa discussão para que, afinal de contas, se adote a melhor solução, Maria Emília? Aí você vai num ponto que eu particularmente gosto muito, e a gente vê isso também na agenda, vai muito na linha do que a Patrícia falou. A tecnologia ela é um caminho sem volta. A gente não vai conseguir fazer a transição energética sem 2 pontos. Um deles é tecnologia, e aí a gente vai falar um pouquinho mais de pesquisa e desenvolvimento. E o segundo ponto é a relação entre empresas públicas, setor público e privado. A gente não vai conseguir fazer isso sem políticas públicas, sem investimento do setor privado, mas também sem o investimento do setor público também, com toda a regulamentação em políticas públicas para nos ajudar nessa transição. Então, a gente não consegue fazer sem isso, acho que é o primeiro ponto. As tecnologias elas vão ser amplamente utilizadas e não vai existir uma única tecnologia que vai solucionar o problema. A gente tem essa mania, né, como ser humano, a gente fica sempre esperando uma grande solução. Isso não vai existir. O que vai existir é um combinado de diversas soluções. Então, isso é muito bacana quando a gente vê, além da pesquisa, a gente vê isso refletindo na prática, como eu falei, e a gente vê assim, olha, são combos de soluções, né? E as empresas, no primeiro momento, nessa jornada de achar que uma coisa vai ser o grande Big Bang, vai solucionar, falam, putz, isso daqui resolveu só metade, agora eu vou precisar de uma outra tecnologia aqui para outra parte, e eu vou precisar... E aí, quando você olha sobre a perspectiva da cadeia, né? Porque a gente fala sempre de escopo 1, escopo 2 e escopo 3, isso vai ainda além. Eu preciso de diversas tecnologias e todas elas sendo orquestradas para isso. O que a gente está falando? A gente está falando da mudança de modelo de negócio. A gente está falando de mudança nas operações, né? Então, não tem como ser diferente. O grande ponto é, precisamos investir cada vez mais em pesquisa e desenvolvimento, né? Então, a gente não vai trazer tecnologia, trazer inovação, sem a gente trabalhar e investir em pesquisa. Então, isso é um ponto muito importante. E a gente teve até uma expert nossa, né, Patrícia, agora em um evento de energia aqui no Brasil, e ela falando que o profissional do futuro, qual que é o profissional do futuro da pesquisa? Né? A gente sai de um profissional de pesquisa que é extremamente capacitado numa competência, por exemplo, como engenharia, né, químico e tudo, a siderurgia, e você vai para um profissional capacitado em tecnologias. Quais são essas tecnologias? A gente está falando de dados. A gente não consegue trabalhar sem dados. A gente está falando de internet das coisas. A gente está falando de blockchain. A gente está falando de cloud computing. A gente está falando de várias outras coisas, de várias outras tecnologias que a gente vai precisar agregar aos nossos negócios e a competência dos experts das indústrias. Então, acho que esses são pontos importantes. Um outro ponto a gente precisa trabalhar a redução do custo e o aumento da eficiência. É uma outra pauta que a gente não pode desassociar a pauta da transição energética, né? A pauta da transição energética ela não é uma pauta só de investimento e de custo, mas ela é uma pauta de oportunidade, é uma pauta de eficiência, né? E a gente também precisa abordar isso, e aí a gente conecta todos os pontos para o sucesso aí da transição. Tem mudanças, inclusive, culturais envolvidas aí pelo que você está falando, inclusive do profissional mesmo, profissional de tecnologia, os times ali que estão associados, digamos, ao CIO, os CFOs também devem talvez participar dessa discussão, quer dizer, é uma discussão que acaba envolvendo o negócio inteiro, como um todo, né? Eu queria um comentário da Patrícia. Se eu puder complementar, quando você está falando dessa parte cultural, inclusive conselho, né? Os conselhos de administração hoje não estão acostumados a fazer um investimento pesado
que eventualmente vai chegar lá na frente e não vai dar resultado. Então, a gente nunca precisou tanto de P&D, a gente nunca precisou tanto de inovação, mas tem um aspecto cultural muito importante, que é, você precisa tentar, né? A gente não vai ter aquele certo, provado, comprovado, a gente vai precisar tentar várias soluções. E isso é uma realidade bem diferente. E não, você está falando aí de CIO, CFO, mas se a gente fala de conselho também, é uma realidade que precisa mudar muito. Inclusive, precisa estar disposto a errar e corrigir, né, Patrícia? Por que não também, né? É algo... Ou mudar a estratégia, enfim. Exato. E aí, complementando a Paty, a Patrícia, a gente falando do board e da estratégia, são 2 pontos muito relevantes, né, Patrícia? A gente tem observado até dinâmica, a gente está falando de pessoas, até de uma dinâmica de estrutura organizacional e de estratégia, né? A gente via muito no passado uma pauta de estratégia e uma pauta de sustentabilidade. Hoje, você não consegue ser efetivo na sua estratégia se você não trabalhar a pauta de sustentabilidade como uma estratégia dentro, né, da discussão estratégica core ali do negócio. Não dá mais para ser um apêndice de discussão, mas ele se tornou o core da discussão estratégica hoje. Muito bem. Tem uma pergunta que eu queria encaminhar para a Patrícia, que é a seguinte, Patrícia, olhando em específico o Brasil, o cenário brasileiro, né, o que apareceu aí também na pesquisa foi uma oportunidade, que a gente tem várias oportunidades que temos, porque contamos justamente com uma multiplicidade de fontes energéticas sustentáveis. Você tem o Brasil muito rico em solar, por exemplo, em eólico, enfim, e outras mais combustíveis renováveis, etc. Né? Isso acaba favorecendo, de alguma maneira, as fornecedoras dessas tecnologias e por consequência, as próprias empresas a adotarem tudo isso, pensarem nisso de uma forma mais rápida. Nós somos privilegiados nesse aspecto? Certamente somos muito privilegiados. O que a gente vai fazer com isso pode ser uma outra história, mas certamente nós somos muito privilegiados. Né? A realidade no Brasil é muito diferente da realidade, por exemplo, você pega a Europa. Né? Então, se lá a energia eólica tem que ser offshore, porque não tem terra, aqui nem sempre, nem em todo lugar. Então, por que a gente não avalia outras formas também? O nosso potencial, por exemplo, você estava falando da nossa tecnologia, né? Nossa tradição já com biocombustíveis é enorme. A gente já tem know-how para isso, a gente sabe como isso funciona. A gente tem carro híbrido, flex, e tudo funcionando ao mesmo tempo. Que país tem isso? Né? Então, assim, a gente já tem mais de 90% da nossa energia elétrica no ano passado foi renovável, a matriz energética foi 40 e tantos, 50%. Ainda assim, é uma matriz energética muito, muito limpa, se comparável com outras partes do mundo. Né? Eu sempre falo assim, o carro elétrico no Brasil, ele é elétrico de verdade, né? Ele é elétrico e verde, né? Não é um carro que você simplesmente parou de queimar gasolina e passou a queimar carvão, porque é daí que vem sua energia. Então, a gente tem país que ainda está nesse passo. Né? E isso coloca a gente numa vantagem muito grande se a gente souber orquestrar isso, se a gente souber entender as nossas realidades e as nossas possibilidades e os nossos diferenciais, não simplesmente tentar copiar o que outros países que têm outras condições estão fazendo. Então, acho que por isso até a questão do plano clima e todas as análises que estão sendo feitas com dados estruturados e tudo mais é super importante, porque a gente precisa entender o que é a nossa realidade e qual o nosso diferencial. Eu estava falando, por exemplo, dos combustíveis drop-in, isso é fácil solução, né? Então, de repente, eu vou eletrificar ou eu vou colocar um combustível como esse que eu adoto de imediato, sem nenhum tipo de transformação. Então, isso é o que a gente precisa avaliar, né? E a gente tem realmente você citou aí algumas fontes de energia, né? O nosso potencial de solar e eólico é enorme, biomassa, enfim. A gente tem um potencial riquíssimo. E como a Maria Emília está colocando, acho que essas formas combinadas de uma forma inteligente, acho que isso também assusta um pouco, né? Para a gente falar assim, não vai ter uma bala de prata, você tem que analisar várias, também já dá um certo cansaço, assim, putz, mas então não era tão simples quanto eu pensava, né? Mas isso, se a gente conseguir combinar isso de uma forma inteligente, isso vai fazer com que a gente consiga ter uma transição energética mais acessível e eficiente, porque não adianta só ser eficiente, ela tem que ser acessível, né? Senão a gente não tem como implementar, não dá para tirar essa vertente custo, né, do processo. E você estava perguntando também sobre os fornecedores de tecnologia, eu acho que eles têm um papel crucial, né, de fornecer soluções que são inovadoras, mas que são escaláveis também. A gente vê muita solução boa, mas você falou, mas como é que eu consigo, por exemplo,
algum dia eu vou levantar um avião a hidrogênio? Não, provavelmente não, né? Então, assim, para que serve o hidrogênio? Então, tem toda essa discussão que tem que ser feita, mas tem que ser feita de uma maneira clara e sem vieses, né? De quem é o fornecedor da tecnologia, qual é o lobby, quem está participando. Então, por isso que, de novo, essa orquestração, ela tem que ser feita por governo, né? Com base em muitos dados, em pesquisa, e a gente tem isso, a gente tem esse know-how para fazer isso. Mas é super importante que essas empresas fornecedoras de tecnologia realmente deem o suporte técnico, avaliem todos os aspectos, não ser só necessariamente a solução mais brilhante, mas também que seja escalável, que seja acessível, né? Desenvolver modelos de negócio que funcionem com essa tecnologia, que vejam, por exemplo, questões de circularidade, né? de resíduos. Isso tudo tem que estar no mesmo modelo. A gente não pode avaliar só uma determinada solução. A gente tem que saber daquela solução o que acontece, né? Então, de onde vem, quais são os minerais que eu preciso, quais vão ser os resíduos que eu vou gerar, como é que isso vai funcionar. Então, assim, eu acho que cabe também às empresas não só trazerem a solução, mas também entenderem essa solução num contexto de negócio, né? De como essa solução vai ser aplicável num contexto de negócio. Perfeito. Que interesse delas também, claro, em também levar a sua solução e escalá-la no mercado, né? Queria só entrar em um tema aqui com a Maria Emília, que é o seguinte, Maria Emília, a gente falou aí mais no geral, mas a pesquisa ela mostrou algumas áreas, alguns segmentos de negócio onde você tem talvez uma possibilidade um pouco maior, pelo menos de início, na adoção dessas fontes mais sustentáveis de energia. Quais são esses segmentos, os que estão, digamos, eu não vou perguntar mais adiantados, mas mais propícios nesse momento a começar esse movimento? A gente sempre fala, a gente usa o termo hard to abate, primeiro, que é o setor de difícil abatimento. São setores de energia, mineração, antigo óleo e gás, né? Mas assim, siderurgia, químicos, indústrias em geral. Eles são os que também têm a sua maior regulamentação a nível global e são os nossos maiores exportadores, por isso eles acabam sendo influenciados pelas regulações e regulamentações de fora do Brasil. Esse é o setor também com maior potencial em termos de investimento, né? Então, eles têm um capital efetivo para investir, com um capital também direcionado, por exemplo, para pesquisa e desenvolvimento, e acaba que são os setores, sim, de maior investimento. Tá? Aí eu estou falando, né, de fato, energia, nas áreas de bens de consumo também, a gente vê uma efetividade de algumas tecnologias específicas, ou algumas dinâmicas específicas. Vou trazer alguns exemplos para a gente. Né? Quando a gente está falando de bens de consumo, eletrônicos, indústria automotiva e tudo, a gente está falando muito do que a gente chama de economia circular. Né? Então, a gente começa a ver práticas mais fortes de economia circular, que é o uso do resíduo daquele setor ou daquela indústria, né? E que acaba gerando novos produtos e novos negócios a partir daquilo ali, ou, de alguma maneira, ajuda no processo de transição daquele produto. Então, esse setor específico, você vê um investimento maior, né, nesse tipo de dinâmicas, como, por exemplo, a economia circular. Quando a gente fala em manufatura, energia, que são esses setores mais hard to abate, a gente vê um investimento forte em pesquisa e desenvolvimento, em novas tecnologias, que é o que a gente chama do hard science, que é a indústria pesada, é a pesquisa, né, a ciência pesada, então, que requer muito capital, muito investimento para que tudo isso seja feito, né? Setores, por exemplo, de varejo, alimentos, bebidas, né? A gente vê muita dinâmica da economia circular também, né? Você vê a moda circular, mas você vê muita coisa acontecendo na cadeia de suprimentos dele. Então, muitas vezes, ele não tem muito para atuar diretamente, para ele reduzir a pegada de carbono dele, ele começa a trabalhar nos seus fornecedores e nos segmentos. A gente vê uma outra dinâmica que é muito importante, que a gente falou bastante hoje, que é a parte de parceria e colaborações com ONGs, governos e tudo, principalmente na parte de infraestrutura. A infraestrutura, como a Patrícia falou, ela vai ser essencial, vai ser um setor extremamente demandado, assim como construção. Então, ela começa a também despontar nas iniciativas, principalmente na parte de colaboração e com uma relação muito forte com o governo, né? A gente vê, por exemplo, na outra prática da biodiversidade, setores como de mineração,
como agronegócio, exatamente pela proximidade daquele tema, eles também dando um passo à frente nas dinâmicas e práticas de sustentabilidade. Então, como eu quis mostrar um pouquinho, que depende muito do setor, né, depende muito da aptidão daquele setor, o quanto que ele está sendo provocado pelos seus consumidores e pelas regulamentações que regem aquele setor. Tem esse lado, inclusive, que é importantíssimo do consumidor também. O consumidor está atento a essas questões, né? Ele está procurando, muitos deles, pelo menos na nossa experiência, a gente observa isso. Na compra de um produto, você tomar um eletrodoméstico, você tomar um cuidado se aquilo foi produzido dentro de uma cadeia que tenha preocupações de sustentabilidade, preocupações com a comunidade local, preocupações, enfim, com toda essa cadeia que se sustente. Afinal de contas, muito interessante essa visão. Agora, Patrícia, para a gente concluir, queria também a tua análise a respeito dos segmentos de negócio que você acha mais, digamos, promissores ou mais aderentes, pelo menos agora, na adoção dessas práticas, né? E uma última questão que também você pode responder para a gente é se você vê o governo também sensível, como falamos aqui, a entrar um pouco mais nessa seara regulatória para que essas questões fiquem mais tranquilas na adoção pelos negócios, enfim, por toda essa cadeia. Tá. Bom, além dos impactos, né, que a Maria Emília colocou, acho que um setor que é de extrema relevância é a parte de transporte, né? Então, a gente sabe que a gente está vendo aí um aumento de veículos elétricos, híbridos, né, que é a parte que nos toca mais, assim, como pessoas ali no dia a dia, mas a gente sabe que o problema maior está no diesel, né, no uso do diesel. Então, assim, eu acho que você colocou num ponto muito importante com relação à conscientização. Por mais consciente, e olha que a gente está falando de uma camada da sociedade ainda bastante pequena, né? Então a gente precisa melhorar essa conscientização na grande massa da população, que muitas vezes, às vezes, não pode se dar o luxo de escolher qual é o produto, né? Então a verdade é essa. Então a gente está falando aqui de uma realidade que não é a realidade da grande maioria dos brasileiros. E não vai conseguir fazer isso, mas eu acho que mesmo para aqueles que já têm a condição de fazer a escolha correta, ainda falta muita rastreabilidade. Então, por exemplo, você falou de um eletrodoméstico, você falou de até de um carro elétrico, a gente está falando de carro elétrico. A gente tenta, na medida do possível, garantir que a fabricação e tudo, né, segue as melhores práticas, que você não está sendo envolvido, que não tem nada de trabalho, mão de obra infantil, trabalho escravo, que os componentes estão sendo adquiridos de uma forma regulada, né, e legalizada, mas, por exemplo, grande parte do níquel hoje vem é processado a carvão, e ele entra nas nossas baterias. A gente tem como saber o que entrou na nossa bateria? Não tem. A gente tem como saber os componentes que entram num determinado produto que eu estou consumindo? Ainda não. A minha impressão é de que quanto mais a gente conseguir aumentar essa visibilidade, maior a pressão dos consumidores perante os fabricantes. Hoje, ainda é muito complicado, né? Você coloca a responsabilidade toda dentro da empresa, né? Então, eu comprei da marca X porque eu entendo que a marca X deve ser uma marca idônea. Óbvio que, por vezes, essa marca está muito mais na mídia, né? E, por vezes, se acontece qualquer coisa, é uma marca que tem mais a perder. E é isso que a gente encontra algum conforto na hora de adquirir aquele produto. Mas eu ainda acredito muito que a gente precisa melhorar toda essa parte de rastreabilidade para gerar mais transparência nessa cadeia, e isso não é fácil, porque até mesmo as empresas, às vezes, você vê a guerra da Ucrânia com a Rússia, quantos componentes, quantos insumos a gente parou para pensar que não é que a gente dependia, né? E não sabia? Covid mostrou isso também, vários insumos, várias peças deixaram de ser fornecidas, porque de repente tinha uma peça que era um componente de um produto meu que vinha de um determinado local. Então, se a gente não conseguir ter essa rastreabilidade de uma forma mais transparente, o poder do consumidor fica um pouco limitado. E o poder do consumidor que tem menos condições, né, não pode realmente dar o luxo de ter uma opção, uma escolha ali na hora da compra, também tem que ser avaliado. E aí é que eu acho que entra o governo, entra preparo, a gente precisa de um estudo consolidado, com muitos dados, com base em fatos e dados, para que a gente consiga também pressionar o governo para ter as políticas corretas, os incentivos corretos,
e possa fazer a definição desse caminho, né, de quais seriam as fontes, o que a gente teria que incentivar e o que a gente teria que desincentivar também, que eu acho que esse é um papel muito importante. Então, eu acho que é isso. Acho que o caminho é ter cada dia mais transparência, para que a gente possa entender de onde vem, para que é utilizado, e o que é feito depois que a gente utiliza também, né? Quais são os resíduos que a gente gera, para a gente conseguir entender um pouco melhor quais são as soluções, o que a gente pode fazer para ajudar nessa cadeia, e ter esses dados consolidados e estudos e relatórios sérios e científicos que possam apoiar as políticas públicas, a definição de políticas públicas para o país. Excelente, excelente visão. Muito bem, tá aí. Eu conversei com a Patrícia Muricy, que você ouviu aí por último, ela que é sócia líder de Energy Resources Industrial da Deloitte, e também com a Maria Emília Pérez, líder das ofertas integradas da Deloitte Brasil, para clima, sustentabilidade e também equidade, sobre a responsabilidade ambiental e transição energética, temas aí que apareceram com destaque na Agenda 2024. Lembrando que a pesquisa está disponível no site da Deloitte, inclusive, para você baixar e ver, né, e ter mais acesso a todos esses dados. E se você quiser assistir de novo a nossa transmissão, ela fica disponível no YouTube, aqui nos canais da TV Estadão, também estadãobluestudioplay.com.br, tudo junto, é só acessar e acompanhar novamente. Agradeço às nossas duas convidadas, Maria Emília, Patrícia, muito obrigado por estarem conosco nesta tarde, compartilhando tantas visões interessantes. Claro que a gente podia falar muito mais a respeito dos temas, são temas importantíssimos aí. Já convido vocês a estarem numa próxima aqui comigo para falarmos e conversarmos mais sobre esses assuntos tão importantes. Muito obrigado a vocês, um abraço, muito obrigado. E obrigado também a você que nos acompanhou nesta transmissão especial da TV Estadão, em parceria com a Deloitte. Eu sou o Daniel Gonzalez, jornalista. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, Daniel. Obrigada, Daniel.